Paz do Senhor a todos, bem-vindo ao nosso canal. Quem não é inscrito ainda se inscreva aí, por gentileza. E não esqueça de dar o seu like no nosso canal, compartilha. Nós estamos num seminário para pregadores aí, estamos dando algumas dicas aí, né, que possa servir de orientação e ajuda para novos e já pregadores, tá bom? A gente tem uma experiência muito grande, né? Eu ministrei por mais de 25 anos a palavra de Deus como itinerante. Hoje sou 3 anos pastor local. Eu ministrava de 380 a 400 cultos por ano. E eu devo ter, no mínimo, umas 7.000 ministrações que eu ministrei nesse decorrer desses anos. Hoje eu quero abordar o seguinte tema: 3 coisas importantes para conhecer a Bíblia. 3 coisas importantes para você conhecer a Bíblia. Montar uma mensagem não é simplesmente pegar um texto e dizer, vou pregar aqui. Nós já ensinamos algumas coisas nas aulas anteriores. Se você não assistiu, essa é a 8ª aula que eu dou, né? 8ª dica desse seminário. E hoje nós vamos falar sobre 3 coisas importantes para conhecer a Bíblia. Primeira coisa importante para você conhecer a Bíblia: o campo da hermenêutica. Para você conhecer a Bíblia, você tem que interpretar a Bíblia. E há 3 campos para interpretar a Bíblia. 3 campos de interpretação da Bíblia. E o primeiro campo é o campo da hermenêutica. O que é hermenêutica, pastor? É o estudo da interpretação de palavras, leis e textos. Então, é a teologia da interpretação dos textos divinos. Muitos textos são distorcidos, muitos textos ficam fora de contexto por não conhecer o campo da hermenêutica, por não conhecer as regras básicas da hermenêutica. Vou citar um exemplo aqui, porque isso aqui é vasto, né? Quando eu falo aqui que você tem que conhecer o campo da hermenêutica, não significa que eu vou dar uma aula só sobre hermenêutica para você. Pode ser que mais para frente eu faça vídeo sobre isso, mas eu quero levar você a entender que você precisa estudar hermenêutica, comprar livros de hermenêutica, comprar materiais que podem te ajudar nesse campo da hermenêutica. Eu vou citar um exemplo aqui. Por falta de conhecimento de hermenêutica, muitos pregadores erram nesta parte. Sobre Mateus 25, por exemplo, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Todos nós conhecemos o texto. E muitos pregadores usam esse texto para dizer que as virgens são a igreja. E as virgens não são a igreja. A igreja não é virgem, a igreja é noiva. E as virgens aqui, na verdade, eram as convidadas da noiva para o casamento. Entendeu? Então, as virgens, na verdade, ali, está representando Israel. Está representando os convidados para o casamento, mas não propriamente a noiva. A noiva. As virgens, repito, eram convidadas da noiva para o casamento. E elas estavam aguardando o noivo chegar para entrar para a festa de casamento. Mas não são a igreja. E daí tem pregadores que falam, a igreja
A metade é louca, a metade é prudente, entendeu? É uma interpretação errada, errônea. E muitas outras interpretações erradas por falta de conhecimento da hermenêutica, né? Como, por exemplo, uns que falam a letra mata, né? Ou seja, daí diz excesso de conhecimento, né? Lê demais, vai matar o teu espiritual, porque a letra mata e o espírito vivifica. A letra que está sendo referida ali por Paulo é a Torá, a lei. Ele está dizendo, a lei mata, porque se você não cumprir a lei, você está morto. E o Espírito vivifica é a graça. Paulo está falando sobre lei e a graça, sobre duas dispensações totalmente diferentes, ou seja, não tem nada a ver com conhecimento, entendeu? Pelo contrário, a Bíblia fala que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, amados, não tem nada a ver. Então, para você interpretar a Bíblia, para você conhecer a Bíblia, você tem que ter os 3 campos de interpretação. Primeiro, o campo da hermenêutica, que é o estudo da interpretação de palavras, leis e textos. E o segundo campo que você precisa conhecer para interpretar a Bíblia é o campo da escatologia. Escatologia. A doutrina que diz respeito ao fim do mundo presente e ao mundo vindouro. Então, a escatologia não só fala sobre o futuro, mas sobre o presente também. Nós estamos vivendo momentos escatológicos, né? Cumprimentos de profecias, cumprimento do fim dos dias. Então, nós temos que conhecer o campo da escatologia. Primeiro, o campo da hermenêutica, segundo, o campo da escatologia. A doutrina das últimas coisas. No grego, escatologia é eschaton, que significa que vem por último. E a Bíblia tem muitos textos e livros escatológicos. Não é só, como muitos pensam, Apocalipse. Não. Mateus 24, 25 são capítulos de escatologia. Daniel, Ezequiel, vários outros. Tem Jeremias, tem textos escatológicos. Mas nós temos que conhecer, irmãos, o campo da escatologia. Primeiro, o campo da hermenêutica, segundo, o campo da escatologia, para você interpretar a Bíblia corretamente. Então você deve se aprofundar através desse estudo para poder conhecer a Bíblia. São coisas importantes para nós conhecermos a Bíblia, né? Nós temos 3 campos de interpretação da Bíblia. Então nós precisamos conhecer esses campos para que possamos, assim, ter uma noção boa para montar uma mensagem que possa fluir no seio da igreja. Terceira coisa importante para você conhecer a Bíblia, né, relacionada ao campo de interpretação, é o campo geográfico. Ciência que estuda o globo terrestre. Tratam da descrição da Terra, da sua forma, acidentes físicos, climas, populações, divisões políticas, né? Então nós precisamos conhecer o campo geográfico, né, da Bíblia, porque senão nós não vamos entender e saber como falar da palavra de Deus. Então você tem que se aprofundar nesses estudos, nesses conhecimentos, né? Um exemplo disso, a descrição da terra e sua forma. Gênesis 1, versículo 1 e 2. A terra era sem forma e vazia.
né? Acidentes físicos, a Bíblia nos mostra em Gênesis 10, 25 e 11, 6, quando fala que naquela época a terra começou a se dividir, se repartir, as divisões das línguas. Quando houve a divisão das línguas, segundo acredita-se no judaísmo, que na Torre de Babel havia só uma língua e a língua era o hebraico. E na Torre de Babel essa língua foi dividida na época em 70 línguas diferentes. E depois se multiplicou mais ainda, mas só na Torre de Babel houve uma mudança de 70 idiomas diferentes, segundo a tradição e o costume judaico. Então, nós precisamos entender essas coisas, né? Primeiro, o campo da hermenêutica. Segundo, o campo da escatologia. E o terceiro, o campo geográfico, né? Que é a ciência que estuda o globo terrestre, trata da descrição da Terra e da sua forma, acidente físico, climas, populações, divisão políticas. Então, por isso que nós temos que ter este conhecimento também. Então, tente se aprofundar nesses estudos, tente ter material que te ajude nesses estudos. E quando você for interpretar um texto, né, lembre-se que você precisa da hermenêutica. Lembre-se que você precisa conhecer a escatologia. Lembre-se que você precisa conhecer o campo geográfico. São os 3 campos de interpretação da Bíblia. São 3 coisas importantes para você interpretar a Bíblia. Que você possa ter crescido um pouquinho mais aí, né? Gostou? Curte, compartilha e nos ajuda a divulgar o canal em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.